Maiara tem 20 anos e, mesmo sendo tão nova, precisa conciliar várias responsabilidades. Ela mora com a irmã e a sobrinha e se desdobra para dar conta de todas as despesas, como aluguel, mensalidade da faculdade de jornalismo e outras contas. A rotina já é muito cansativa, é muito puxada. Para pessoas que trabalham fora já é cansativo e você tendo uma rotina universitária mais ainda. Além disso, tem a responsabilidade de você ter que pagar as contas de casa, ter a responsabilidade de não faltar nada, porque eu moro com a minha irmã e com a minha sobrinha. E aí, como ela é pequenininha, tem aquela responsabilidade a mais de não faltar fralda, de não faltar leite. E no fim do mês, o dinheiro não sobra. O salário que ganha na agência dá apenas para o essencial. Muitas vezes, a jovem não consegue fazer o que gostaria, como sair para se divertir. Basicamente, a minha renda é aluguel, água, internet e faculdade. Basicamente, a gente tenta se desdobrar aí nessas questões que são básicas. Maiara tenta equilibrar as finanças sem perceber que um outro fator pesa no orçamento: a carga tributária. E acredite, para elas, o impacto é maior. No Brasil, os impostos sobre os produtos destinados ao público feminino, especialmente aqueles ligados à fisiologia da mulher, como por exemplo o absorvente, são maiores do que a tributação dos produtos do público masculino. A conclusão é de uma pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente já tem pesquisas no mundo inteiro, já tem mais de 40 anos que a literatura fala sobre vieses de gênero na tributação e na economia. Então, formas da gente observar que às vezes pode ser uma suposta neutralidade, a economia pode parecer neutra, a tributação pode parecer neutra, mas na verdade ela tem vieses implícitos, escondidos, que vão discriminar as mulheres. Então, a tributação, né, a minha pesquisa observou que não é diferente no Brasil. Nós temos, sim, esses vieses implícitos de discriminação também na tributação. A pesquisadora fez um levantamento inédito das alíquotas de 4 tributos incidentes sobre produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho reprodutivo e de cuidado. Por exemplo, a tributação dos preservativos masculinos é de 9,25%, enquanto a dos anticoncepcionais femininos é de 30%, ou seja, é mais do que 3 vezes superior à do método contraceptivo masculino. Só para continuar também dando exemplo de outros produtos, eu encontrei que, por exemplo, o Viagra, que é um medicamento utilizado pelos homens, ele tem uma tributação de 18%, enquanto o absorvente tem uma tributação de cerca de 27%, o DIU 30%. Então, os produtos que são mais consumidos pelas mulheres ligados à saúde feminina têm uma tributação muito maior do que os outros produtos masculinos ou que são mais consumidos pelos homens. Um fator determinante observado na pesquisa é a chamada regressividade tributária, que leva pessoas mais pobres a pagar mais impostos, proporcionalmente em comparação com as mais ricas. A análise mostra que isso afeta principalmente mulheres negras. A gente precisa discutir quem são os mais pobres afetados pela tributação. Então, dentre os 10% mais pobres, 42% são mulheres negras. E quando a gente olha os 10% mais ricos, que são aqueles que menos pagam imposto, essa proporção se inverte, são 40% de homens brancos. Então, a gente está falando que há uma concentração de mulheres negras na parte da pirâmide de baixo, que é a que mais paga imposto no Brasil, e há uma superrepresentação de homens brancos na parte de cima da pirâmide, que é a que menos paga imposto. E Maiara sente isso na pele. Como uma jovem mulher negra, ela sente a desigualdade e o preconceito em diversas esferas da sua vida. Em relação a essa pesquisa, é realmente muito, muito preocupante, porque a gente já tem várias dificuldades ao longo da vida. Já tem esse preconceito, já tem dentro de escola, trabalho também, porque querendo ou não, mulheres negras recebem menos. Então a gente ter mais imposto sobre a gente é muito mais difícil, porque além de receber menos, a gente tem que pagar mais. E isso, na minha opinião, é completamente injusto. E a pesquisa de Luísa sobre tributação e gênero foi incluída nas discussões da reforma tributária em andamento no país. Uma das vitórias foi conseguir imposto zero sobre os absorventes.
Para a pesquisadora, é importante esse olhar de igualdade tributária entre homens e mulheres. O que a gente espera é que gere sim uma redução no preço, até porque a gente precisa garantir fiscalização sobre essa redução dos preços. E nós conseguimos também garantir que todas as medidas tributárias, esses benefícios tributários que nós chamamos, eles serão avaliados a cada 5 anos, de acordo com a reforma. E nós conseguimos garantir que eles sejam avaliados também de acordo com a perspectiva de gênero. Então, quando a gente, né, na minha pesquisa, eu encontrei que você tem essa grande diferença de tributação dos produtos femininos e masculinos, por quê? Porque não havia um olhar sobre a igualdade de gênero quando se observava, né, a tributação. Então, agora nós conseguimos garantir na Constituição que é preciso ter esse olhar sobre a igualdade entre homens e mulheres. A estudante de jornalismo torce para que no futuro ela, a irmã e a sobrinha possam ter melhores condições de acesso e igualdade, tanto nos tributos como em todas as áreas da vida. A gente quer imaginar que no futuro vai ser muito melhor, mas por enquanto o presente não está muito certo.